Olá, gente, sejam bem-vindos, aqui à nossa aula, aqui no canal Cleibson Américo, né? Sou eu mesmo, né? E sou professor de filosofia. E estamos aqui no curso de filosofia medieval do Instituto de Teologia São João Crisóstomo. Essas aulas são ministradas para os alunos, né, desse curso, é um curso de teologia para leigos. E quem não é inscrito aqui no canal, né, se inscreva, né? Enfim, pode partilhar, enfim, deixar comentários, né? E estamos estudando aí um pouco, né, das origens, né, dos preâmbulos da filosofia medieval. Esse momento inicial da filosofia medieval, né, quem já tem acompanhado a primeira e a segunda aula, essa aqui já é a nossa terceira aula, quem tem acompanhado tem visto a riqueza que é esse momento inicial que antecede a filosofia propriamente dita, a filosofia cristã medieval, porque na verdade a filosofia já havia, né? A filosofia, quando o cristianismo nasce, né? quando Cristo ali nasce, quando a igreja nasce, a filosofia já tinha pelo menos 700 anos, né? Cerca de 700 anos, desde Tales de Mileto, viu, gente? Essa informação é importante, né, de quem não tinha presente, de ter presente que a filosofia grega, a filosofia, ela surge no século sétimo antes de Cristo, né, no século sétimo antes de Cristo na Grécia Antiga, certo? Século sétimo, né, e início do século sexto é onde surge a filosofia. E esta filosofia, quando nasce, ela surge, né, com o objetivo de buscar a explicação para a realidade, a origem das coisas, né? Procurar o sentido universal, procurar o logos, né? A gente falou já um pouquinho sobre isso. Procurar o logos universal. E o logos universal, que seria a razão, logos quer dizer razão, né? Essa razão universal, ela foi uma busca presente ali, né, entre os pré-socráticos, os chamados filósofos pré-socráticos, que são aqueles que vêm antes de Sócrates. E eles buscavam assim, né, veementemente o logos, a razão de todas as coisas. Só para fazer um pequeno recorde, né, para quem já estudou comigo ou para quem já viu um pouco da filosofia na época lá do ensino médio, né? Aí vocês podem colocar aqui a filosofia, gente. Aqui eu vou botar o fi, né, a letrinha grega de fi de filosofia. Ela surge no século sétimo antes de Cristo, certo? Aí no século quarto, nós vamos ter os clássicos, certo? Os clássicos da filosofia. Esses clássicos são três: o Sócrates, nós vamos ter o Sócrates, vamos ter o Platão e vamos ter o Aristóteles. Aristóteles são os três clássicos da filosofia, viu, gente? E aí vale a pena a gente recordar eles aqui porque eles vão ter uma influência muito grande para os pensadores medievais. Então no século IV, isso antes de Cristo, viu? Nós vamos ter o período clássico. E nesse período clássico nós vamos ter os três grandes filósofos clássicos do período clássico. Que são os três maiores filósofos da filosofia antiga. O Sócrates, o Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles. E eles estão ali praticamente no mesmo século, né? Um século e meio eles vivem. Então Sócrates, né, foi mestre de Platão, Platão mestre de Aristóteles. Portanto, Aristóteles foi discípulo de Platão, Platão foi discípulo de Sócrates. Aí os filósofos que vêm antes de Sócrates, esses do século sétimo até o século IV, é o que nós chamamos de pré-socráticos, certo? Então aqui nós temos filósofos pré-socráticos. Aí são esses filósofos do século sétimo até o século IV. São 3 séculos, né? São chamados filósofos pré-socráticos, porque eles vieram antes. Pré quer dizer antes, né? São aqueles que vêm antes de Sócrates. Tá certo? Vão se apropriando dessas informações. São informações que a maioria aqui já sabe, mas é importante
recordar, né? Tá bem, Henrique? Bem-vindo, né? Os que chegaram agora, o Henrique tá aí, Ana Patrícia, Áquila, sejam bem-vindos, tá certo, gente? Então vamos lá. Aí vejam, o período pré-socrático. Aí nos clássicos nós vamos ter esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois desses três, o período que se segue, né, depois do século IV até o século, mais ou menos, século terceiro, depois de Cristo já, né? Daqui, né, até o século terceiro, aqui já depois de Cristo. Aí nós vamos ter o chamado período helenístico. Período helenístico. Isso aqui era para colocar numa linha do tempo um pouquinho melhorzinha, mais arrumadinha, né? Mas, enfim, vocês vão acompanhando aí o raciocínio que dá para acompanhar. Certo. Josiane, Fabiana, boa noite, bem-vindas. Boa noite. Então nós temos Boa aqui. noite. Boa, Chegando um pouquinho atrasada, desculpa aí. tá bem, sem problemas. Então nós temos o período helenístico, gente, viu? Até o século terceiro depois de Cristo. Vejam, aqui o que nos interessa, né, nessa brevíssima retomada, né, de como é que está esquematizado a filosofia antiga, é porque os primeiros contatos que o cristianismo vai ter com essa filosofia antiga, com a tradição filosófica antiga, grega sobretudo, mas também romana, e aí é importante ter presente que o cristianismo ele vai ter um contato com a filosofia greco-romana, né? Porque a filosofia já não estava apenas na Grécia, ela agora já tinha se difundido pelo Império Romano. Porque todo aquele mundo conhecido de então, onde estava a Grécia e tudo mais, esse mundo vai ser dominado pelo Império Macedônico, de Alexandre o Grande, e em seguida esse Império Macedônico vai ser dominado pelo Império Romano, que vai se tornar o grande império da Antiguidade, certo? Aí o cristianismo nasce dentro do Império Romano, né? Cristo nasce no Império Romano, certo? Inclusive, né, eu mencionei brevemente para vocês que os evangelistas, eles, quando vão narrar a vida de Cristo, eles fazem uma contextualização histórica disto, né? Dizendo que Jesus ele nasce ali sob o Império Romano, dizendo quem era o imperador da época, quem era o rei da Judéia na época e tudo mais. A gente pode ver isso, por exemplo, acho que no Evangelho segundo Mateus. No Evangelho segundo Mateus, eles fazem questão de fazer essa contextualização de como estava situado ali, né? Cristo e enfim, né? A igreja nascente. Então nós temos. Bom, você vê que no Evangelho segundo Mateus ele contextualiza ali, né, quem era o rei da Judéia, enfim, né? Então os evangelistas eles fazem essa contextualização do império, porque Jesus ele nasce sob o Império Romano. A Palestina ela pertencia, né, ao domínio romano, ao Império Romano, certo? Aí vejam, naquele artigo que eu mandei para vocês, né, sobre o querigma, ali eu faço toda essa contextualização histórica do nascimento de Cristo, né, de como ele nasce, né, aquele contexto histórico e de como depois o anúncio evangélico, né, o chamado querigma, como ele vai se difundindo pelo mundo greco-romano. E neste sentido se torna importante a figura de Paulo, porque Paulo, né, conforme eu já tinha mencionado, o Paulo, São Paulo apóstolo, ele é herdeiro, né, dessa tradição, é um dos herdeiros, né, dessa tradição greco-romana. Ele conhecia muito bem a tradição romana, né, a legislação romana, o mundo romano, porque ele também tinha cidadania romana, além de ser um judeu, né, ele era um judeu com cidadania romana. Razão pela qual o julgamento dele acontece em Roma, né?
Porque todo cidadão romano, onde quer que estivesse, né, ao longo do Império, ele poderia apelar para Roma, né, diretamente. E um cidadão romano não poderia ser morto e crucificado, por exemplo. Né? Jesus foi morto e crucificado porque Jesus não era romano, Jesus era judeu. Pedro, por que foi que Pedro foi crucificado também de cabeça para baixo? Porque Pedro era judeu, não tinha cidadania romana, embora estivesse no Império Romano, no domínio romano, mas ele não era cidadão romano, não tinha cidadania romana. Já Paulo tinha. Paulo tinha cidadania romana, é a razão pela qual ele não foi crucificado. Né? Ele é decapitado, entende? Então vejam, este momento aqui, gente, do período helenístico, é bem aqui no centro do período helenístico, né, no século I, que Cristo nasce. E aí vejam, essas três figuras, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, são três pensadores importantíssimos, gente, porque a influência deles se faz sentir ainda hoje. Né? Se faz sentir ainda hoje. E no começo do cristianismo, e sobretudo no começo do contato, né, da igreja, né, dos primeiros cristãos com a filosofia, vai ser um contato muito importante. Porque a influência de Platão e Aristóteles se fará sentir muito na tradição cristã. Isso aqui é importante de perceber, viu? A tradição cristã vai ser muito influenciada por Platão e por Aristóteles. Compreende, irmão Jackson, Felipe, Marli, Henrique? Olha, de tal forma é essa influência de Platão e de Aristóteles. Sobretudo esses dois, dos filósofos antigos, quem mais vai ter uma influência na tradição cristã é Platão e Aristóteles. Platão por meio de Santo Agostinho e Aristóteles por meio de Santo Tomás. Na tradição cristã, e aí vocês já vão se apropriando disso aí, né? A influência filosófica. Vocês podem colocar, né? A influência filosófica. Então, nesta influência, essa influência filosófica, nós vamos ter o Platão e vamos ter o Aristóteles. O Platão, gente, ele vai influenciar sobretudo Santo Agostinho, viu? Santo Agostinho. E o Aristóteles vai influenciar sobretudo Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Sobretudo Santo Tomás de Aquino. A influência que estes dois pensadores vão ter não é pequena. Realmente não é pequena. É uma influência grande, certo? De tal forma que ainda hoje nós usamos, mesmo na doutrina cristã, viu? Muita coisa de Platão e Aristóteles. Por exemplo, eu imagino que vocês conheçam as virtudes cardeais. Alguém aqui recorda quais são as virtudes cardeais? Isso está na ética cristã, né? Está no catecismo da Igreja Católica, inclusive. Alguém recorda quais são as virtudes cardeais? Vige, o senhor agora pegou nós. Eu sei que tem a prudência, Isso, tem a temperança. isso. Olha, tá chegando, que é 4, já foi 2. Já Justiça, conseguiu. né? É, Caridade. Não, caridade é teologal. teologal, Que é exatamente. fé, caridade e... E a esperança. Não, aí tem a esperança é a terceira. Cardeal tem justiça também, né? E a Tem. justiça, pronto. Olha aí, as 4 chegou. Olhe, as teologais, vocês sabem, é fé, esperança, caridade, né? As teologais. Isso. Agora, Aí as virtudes cardeais, nós temos a prudência, nós temos a a justiça, justiça, a a fortaleza temperança, e a temperança, né? E aí vice-versa. fortaleza. Pronto, são as 4 virtudes cardeais, viu? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Isso aqui, gente, é doutrina platônica. Platão já tinha dito isto.
já tem falado dessas virtudes cardeais. E elas são chamadas de virtudes cardeais porque são virtudes fundamentais, né, que sustentam outras virtudes. Certo? Por isso que elas são Eu cardeais. chamo ela de termômetro. Eu digo, são termômetros para nos orientar. É, Porque uma vez que a gente puxa a justiça, não aquela que é olho por olho, né? Mas aquela justiça que me faz refletir sobre as minhas ações. Então, ela é meu termômetro. exatamente. Por aí mesmo. Então essas virtudes são chamadas de cardeais porque elas sustentam outras virtudes. Né? Elas favorecem a conservação de outras virtudes. Isso entra na ética cristã, mas se você vai para os escritos de Platão, já estava dado lá isso. Platão fala exatamente dessas 4 virtudes. Ele fala da virtude da temperança, não é? Virtude da sabedoria, virtude da fortaleza e a justiça como aquela que perpassa todas elas. E veja, isso vai entrar também nos pensadores cristãos, na medida em que vai se importando, e esse contato da filosofia grega, né, com o cristianismo vai absorvendo tudo que de bom a filosofia grega tinha. Tudo que de bom e compatível, né, tudo que de bom e compatível, harmonizável, havia com a fé cristã. Porque eles vão perceber, gente, os pensadores cristãos, que apesar da filosofia grega ter provindo de pagãos, que não tinha nenhum cristão ali no meio, tudo pagão, Platão, Aristóteles, Pré-Sócrates, todo mundo eram filósofos pagãos, mas apesar disso, eles descobriram verdades essenciais que foram reveladas pelo único Logos universal, que é o Cristo. Compreendem? E isso é para dar um exemplo, né, de como a doutrina platônica influencia. Mas se a gente fosse tocar aqui, por exemplo, no tema da imortalidade da alma, isso é um tema que entra, né, na reflexão cristã, ao tema da imortalidade da alma, mas que essa reflexão já vinha muito da tradição platônica e que possivelmente, né, influenciou aquela literatura bíblica que foi escrita sobretudo no mundo helenístico, no mundo grego, né, no mundo de tradição grega. Entende? Um outro exemplo que eu poderia dar aqui para vocês é quando nós falamos, e aí eu pergunto, né, uma pergunta catequética para vocês, tá? E aí eu recordo, gente, que os que puderem ligar a câmera, né? Liguem a câmera, né? Para eu ficar vendo vocês. Vejam, uma pergunta catequética. Veja só, Fabiana. Ela tremeu ali. Quando há a consagração na missa, né? Quando tem a consagração ali, né, que o coroinha toca o sininho, o padre vai fazer uma oração de invocação do Espírito Santo, que essa oração é chamada de epíclese. Aquela oração, né, na qual se invoca o Espírito de Deus para que desça sobre aquelas oferendas, a fim de que elas se transformem no corpo e no sangue de Cristo. Essa oração é chamada oração de epíclese. Por meio dessa oração de epíclese, que é essa oração de infusão do Espírito Santo, invocação do Espírito Santo, ali acontece um milagre, não é, da transformação das substâncias. Como é que nós chamamos esse milagre da transformação das substâncias? Transubstanciação. Todos confirmam? Áquila, Fabiana. Quando o senhor falou transformação, já não existe transformação, não. A matéria permanece a mesma. Então veja, há o milagre da transubstanciação, não é? Em que as substâncias elas se mudam. Que inclusive São João Crisóstomo, né, o nosso patrono aqui do Instituto São João Crisóstomo, São João Crisóstomo dizia isso: cristão, tens cuidado para que teus sentidos não te enganem, porque os teus olhos veem pão, mas não é mais pão, é a carne de Cristo. E os teus olhos veem o vinho, mas não é mais o vinho, é o sangue de Cristo. Aí veja, este milagre é chamado de transubstanciação, ou seja, as substâncias são transmutadas, elas são transformadas. O que, embora os nossos sentidos continuem vendo
né, a espécie, né, a substância do pão e do vinho, mas ali é uma outra substância, por meio deste milagre da transubstanciação. Então há uma mudança de substância. Gente, essa palavra substância é uma palavra altamente filosófica. E quem o primeiro a conceituar a ideia de substância, do que é a substância, foi Aristóteles. Toda essa ideia de substância é uma ideia aristotélica, que vai entrar nessa doutrina, né, sacramental através, sobretudo, de Santo Tomás de Aquino. Isso só para ficar em um segundo exemplo. Né? Então, quando nós falamos que é uma transubstanciação, ela tem toda uma linguagem filosófica por trás. Uma linguagem filosófica de tradição aristotélico-tomista. Porque toda a noção, né, do que é a substância, substare. Veja, a palavra substância, né, substare, aquilo que está por baixo. Que aí isso, a substância quer dizer o ser da coisa, aquilo que subjaz. Aquilo que está no âmago. Né, aquilo que está no íntimo mesmo, no ser da coisa. Né? Que é a ideia mesmo de substância. Substância é aquilo que está, que é o ser mesmo da coisa. Né? Que aí substância também acaba se traduzindo por essência, certo? Então a transubstanciação é a mudança da essência. A essência de pão se transforma noutra essência, carne. E a essência, né? O ser, a substância, vinho se transforma noutro ser, noutra substância, o sangue. Quando nós falamos isso, né, na linguagem litúrgica, nós estamos tomando emprestado uma noção que é totalmente filosófica. E quem conceitua a ideia de substância é Aristóteles e Santo Tomás. Isso vai entrar na doutrina eucarística. Compreendem? Então, isso, veja, em 2 exemplos aqui para a gente ver como a tradição filosófica se fez sentir na tradição teológica, gente. É por isso que é muito bem-vindo, muito melhor construído você estudar teologia antecedido pela filosofia. É a melhor coisa que você faz na sua vida. Antes de estudar a teologia, você estudar a filosofia. Que é o que os padres fazem, né? Você vê que os padres, quando entram no seminário, né, os meninos quando entram no seminário para ser padre, primeiro estuda a teologia, ou a filosofia, primeiro estudar a filosofia, para só depois de 3 anos ou 4 estudar a teologia. E isso, né, isso provém da sabedoria da igreja, né? Porque a igreja entende que para conhecer a Deus tem que primeiro conhecer o homem, conhecer o mundo, conhecer a realidade daqui de baixo. Conhecendo profundamente a realidade daqui de baixo, que nós vamos conhecer a realidade lá de cima, a realidade metafísica. Entende? Então, a teologia ela é preparada pela filosofia. E veja, gente, isso aqui é uma das razões pela qual a teologia católica ela sempre será muito mais sólida, infinitamente mais sólida do que a teologia protestante. Porque a teologia protestante, em geral, não parte de filosofias. E algumas filosofias que a tradição protestante assume não são das melhores para alicerçar um pensamento, uma construção teológica. Compreendem? Já na tradição teológica católica, não. A teologia católica ela parte de bases filosóficas sólidas, né? Sobretudo, né, Platão e Aristóteles, e mais ainda o Aristóteles. O Aristóteles realmente tem um peso muito grande para o cristianismo, viu? Tanto é assim que Aristóteles é chamado por Santo Tomás de Aquino, que era um discípulo de Aristóteles, né? Apesar de Santo Tomás estar ali há cerca de 1700 anos, mais ou menos, né? 1600, 700 anos depois de Aristóteles, mas Santo Tomás chamava Aristóteles, gente, não de um filósofo, ele chamava Aristóteles de o filósofo. Não é que se Santo Tomás pudesse canonizar Aristóteles, certamente ele o faria, né? Porque ele tinha um amor, assim, realmente um negócio incondicional por Aristóteles, né? E até hoje Santo Tomás ele é considerado o maior intérprete de Aristóteles, né? O homem que mais compreendeu o pensamento de Aristóteles, que ele leu tudo que ele pôde ler de Aristóteles e entender e meditar a vida todinha, ele o fez, né? E muito das construções tomistas, inclusive para falar de Deus, ele vai usar tomando emprestado muita coisa de Aristóteles.
Você vê aquelas provas clássicas da existência de Deus, né? Aquelas demonstrações, naquela doutrina das 5 vias, que nós vamos ver depois. Os 5 argumentos que São Tomás ele formula para tentar demonstrar a existência de Deus. Né? A maior parte deles é de formulação aristotélica. Compreendem? Diz, Sayonara. Para partilhar com vocês, né, que eu estava procurando um curso de teologia e eu queria justamente de forma remota, era como daria certo para mim. E aí na internet a gente encontra muito, só que de uma vertente evangélica, né? É mais difícil. Aí as pessoas me orientaram, assim, que não, eu até pensei também que não ia, como eu sou católica também, a não ser que eu fosse evangélica, né? Mas como eu sou católica, assim, era mais coerente fazer pela igreja. Foi quando surgiu esse e foi a oportunidade. Não, isso aí é verdade, viu? Nesse sentido, acho que a Diocese de Caruaru está de parabéns, viu? A Diocese de Caruaru realmente, né, quando vocês verem Exato. o Dom Rui aí, vocês parabenizem Dom ali, esse curso que a Diocese montou, isso é uma verdadeira maravilha, viu? Isso aí tem que permanecer até o final dos tempos. Né? Porque É isso aí realmente verdade. ajuda muito mesmo, viu? E é muito bom para muita gente que não consegue estar presencialmente, né, em aulas. Que essa ideia, né, nasce do Dom Rui, né, na época com o Padre Eronildo, né, que faleceu há pouco, né, ou seja, a maioria de vocês conheceram, né, o Cônego Eronildo, ele foi quem estruturou todo esse curso, inclusive, né. E assim, eu, né, não canso de louvar, né, essa atitude do Padre Eronildo, né, de formular esse curso de teologia online com cadeiras, com matérias muito bem selecionadas, com professores também muito bem selecionados. Né? Ele escolheu pessoas a dedo. Você vê que todos os professores que compõem aqui o nosso corpo docente são pessoas muito boas, muito bem preparadas, né, naquilo que vão falar. Então, vocês estão em boas mãos mesmo, assim, sabe? E uma coisa assim que ele teve uma inspiração muito boa, né, o Padre Eronildo, né, e Deus o recompense, né, entre outras, né, também por isto, foi o fato dele ter a intuição de colocar matérias filosóficas no curso teológico. Porque a princípio não iria ter. A princípio não iria ter matéria de filosofia, era só matéria de teologia. E aí ele, como era um intelectual, entendia muito bem, né, como é que se estrutura, né, a teologia, ele sabia disso muito bem, que não se faz teologia sem filosofia. Né? E aí foi quando ele, na época, falou comigo, né, porque eu na época eu tinha deixado de dar aula aí aos seminaristas, né, em Caruaru, porque o seminário, o curso de teologia tinha migrado para Campina Grande. Aí eu não ia mais dar aula aí, né, no seminário de Caruaru, que eu já estava dando aula aí uns 5 anos mais ou menos, né, no instituto. Aí foi quando ele É, disse, professor, o senhor tem que continuar dando aula aqui pra gente, viu? E eu só vou colocar o senhor agora no curso de teologia para leigos. Pode ser, porque lá a gente também precisa de matéria filosófica. Aí eu disse, claro, padre, com certeza, né? E aí ele criou essas matérias de filosofia, né, do semestre passado, teologia filosófica. E agora essa de medieval, né, que o novo coordenador, né, o Frei Fábio colocou, com essa noção de que a filosofia ela é importante porque vai sedimentar, alicerçar, né, uma construção teológica, entende? Então, assim, é uma atitude muito louvável esse curso aqui, né? E que bom que vocês têm, isso é uma coisa pioneira, viu? E são raríssimas as dioceses que têm algo parecido assim, né? Como a diocese de Caruaru. Isso mostra, assim, a importância que é dada à formação, né, para os leigos. Que são pouquíssimas dioceses que têm essa preocupação, viu? Vocês rezem muito pela vida aí do Dom, não é? E do pessoal aí, né? Pra, né, manter isso aí, porque realmente é um benefício grande, viu? Pra vocês, né? E para tantas pessoas de outras dioceses. Nós temos pessoal aqui de outras dioceses, né? E estão aqui conosco. Então, realmente é uma coisa louvável. Então é isso, gente. Aí veja. É, a... E aí eu queria também esclarecer aqui uma coisa, né? Porque Santo Tomás tinha dito, né? E não só Santo Tomás, os filósofos escolásticos medievais, já do século XII, XIII, eles disseram que a filosofia ela é serva da teologia. A frase clássica é filosofia, ancile, teologia. A filosofia ela é serva da teologia. E isso por muito tempo foi mal entendido, viu? Sabe como foi que entenderam isso por muito tempo? Entenderam que a filosofia, vê só, irmão Jacques, repare mesmo como o povo né? O Santo Tomás falou o negócio certinho, direitinho, e o povo, né, já deturpou, repare.
a filosofia ela é serva da teologia, aí o povo começou a entender, assim, algumas pessoas mal intencionadas, a entender que a filosofia serve porque ela é inferior à teologia. Né? Porque ela é inferior, né? Porque ela está num patamar abaixo da teologia. Só que isso não estava na cabeça de Santo Tomás. Santo Tomás nunca que pensou da filosofia assim, ao contrário, né? Quando você vê o respeito que ele tinha por Aristóteles, jamais Santo Tomás ia pensar um negócio desse, né? A teologia nesse sentido de inferior à teologia, não. A filosofia, né? Santo Tomás ele vai pensar a filosofia como uma outra forma de buscar a única verdade. Compreendem? E aí, veja, o Papa João Paulo II, nesse documento mesmo, né, que eu tinha citado para vocês, né, o Fides et Ratio, lá ele vai esclarecer, né, o porquê que a filosofia ela é serva da teologia, né? Quando ele diz que a filosofia ela é serva, não no sentido de inferioridade, não é nesse sentido que a filosofia ela é serva, mas é no sentido de prestar um serviço nobre e indispensável para a teologia. Veja, é neste sentido que tem que ser entendida esta fala de Santo Tomás, né? Que a filosofia ela é serva porque ela presta um serviço indispensável para a teologia. E é somente neste sentido que tem que ser entendido isso aí. Qualquer interpretação contrária a isso aí contraria tanto o que Santo Tomás tinha dito quanto o que a igreja sempre entendeu, né? Então são pessoas que querem valorizar somente a tradição teológica, né, e querem fugir da filosofia, que fazem essa interpretação forçada e errônea, inclusive. Certo, gente? Não sei se vocês já viram alguém dizendo isso aí. É correto dizer que ela é como se fosse uma ferramenta que pode ser utilizada para alcançar a compreensão dessa verdade. Exatamente, pode sim, com certeza. A filosofia ela é uma ferramenta, né? Ela é um instrumento pelo qual os teólogos se utilizam para construir a teologia, né? Então não dá para fazer essa interpretação forçada como muitos tentaram fazer, né? E que ainda hoje aqui e acolá você encontra alguns dizendo, às vezes até seminarista, né? O pessoal com essas histórias meio erradas. Aí me disseram isso, eu digo, homem, onde foi que você aprendeu isso, pelo amor de Deus? Porque isso nem foi de Santo Tomás, né? Nem foi de ninguém, né? E o próprio Papa João Paulo II já tinha esclarecido isso na Fides et Ratio, que ela é serva nesse sentido de prestar um serviço nobre e indispensável para a teologia, né? É somente neste sentido que pode ser entendido, gente. Do contrário, já é presepada, né? Já é invenção do povo, tem nada a ver com o que, né, os santos pensaram. Pronto, veja, isso aqui que eu estou dizendo para vocês tá no número 77 desse documento Fides et Ratio, que quem não tem, depois adquira, né, compre ou baixe, né, para ler, enfim. Veja, no número 77 desse documento, o Papa diz o seguinte, né? E vale recordar que João Paulo II era também um homem da filosofia, né? Ele era doutor em filosofia. Além de doutor em teologia, ele era doutor em filosofia. Inclusive até tenho, né, a tese de doutorado dele em filosofia, né? Porque o filósofo que ele estudou foi o mesmo que eu também estudei, né? Max Scheler, o filósofo alemão. Eu também fiz uma tese em torno da filosofia de Max Scheler. Eu li o livro de João Paulo II, Karol Wojtyla, né? E até me ajudou também a entender algumas ideias, né, de Max Scheler. Aí veja, aqui no número 77, no segundo parágrafo, ele diz: é precisamente no sentido de uma contribuição indispensável e nobre que a filosofia foi chamada desde a idade patrística de Ancilla Theologiae, né, de serva da teologia. De fato, o título não foi atribuído para indicar uma submissão servil. Olha só. Aqui, né, ele já arremata. Isso não quer dizer que a filosofia tinha uma submissão servil ou um papel puramente funcional da filosofia relativamente à teologia, mas no mesmo sentido em que Aristóteles falava das ciências experimentais como servas da filosofia primeira. Então veja, gente, a importância da filosofia
para a teologia é porque ela presta, né, e ela confere uma contribuição indispensável e nobre, e não uma submissão servil. Os grandes teólogos, gente, da igreja, né, os grandes padres da igreja, os grandes doutores da igreja, todos eles tinham um profundo conhecimento filosófico. Todos sem exceção, viu? Olha, não tem um grande padre da igreja, esse grande doutor, sábio, intelectual da igreja que não tenha uma boa bagagem filosófica. Não tem. Se você pega o grande Agostinho de Hipona, tem uma tradição filosófica incomensurável, né? Você pega Clemente de Alexandria, que a gente ainda vai ver um pouco sobre ele, é outro, tem uma bagagem filosófica fora do comum. Você pega o Justino de Roma, você pega o Tomás de Aquino, o Santo Anselmo, o Alberto Magno, e para ir mais pertinho de nós, você pega Ratzinger, né, Bento XVI, que é um grande doutor, né, foi um grande doutor entre nós. Um dia certamente será proclamado doutor da igreja, né? O cardeal Ratzinger, né, o Papa Bento. Ele tinha uma bagagem filosófica fora do comum, né? Um negócio realmente incrível, o conhecimento filosófico que ele tinha. Tanto assim, que os documentos dele, né, todos os documentos do Papa Bento, ele sempre começa com reflexões filosóficas. Quem leu os documentos dele sabe disso, né? Inclusive, tipo, o primeiro documento dele, logo quando ele é eleito Papa, né, é o Deus Caritas Est, né? Deus é amor. Esse documento, gente, antes de falar do amor cristão, o amor agape, né, antes de falar do amor agape, ele fala do amor no sentido filosófico, a partir da obra O Banquete de Platão, que foi a primeira obra na literatura universal a tratar do tema do amor. Né? Antes de qualquer escrito, de qualquer escritor, o primeiro a tratar sobre o amor, escrever um livro sobre o amor, foi Platão, nesta obra O Banquete. Aí Bento XVI, antes de falar do amor cristão, o amor agape, ele trata do amor na tradição grega platônica. Não é? E aí a importância de você ter uma introdução à filosofia. Porque você vai ler um documento desse, né? Um texto desse de Ratzinger, sem conhecer o mínimo de filosofia, você vai voar assim, no que ele está dizendo. Você não tá entendendo, vai entender o que é que ele está dizendo. Porque ele vai falar de ideias e autores que você simplesmente desconhece. Agora, quando você para um pouco para estudar, né, o mínimo de filosofia, você vai saber do que é que ele está falando. Compreende? Então esse documento, né, o Deus Caritas Est, depois o Spe Salve, né, que ele escreveu Salvos pela Esperança, tem toda uma bagagem filosófica ali por trás, enfim. E é costume, né, dos papas usarem muita argumentação filosófica nos seus textos doutrinários, mesmo os ex-cátedra. Aí como é que alguém, aí eu pergunto a você, gente, né, como é que alguém diz assim, eu vou nada estudar filosofia, vou perder meu tempo nada, vou só estudar teologia e pronto. Diga, né, o que dizer a esta pessoa que pensa dessa forma, Marli? Ei, irmão Jackson, o que a pessoa pode fazer com uma pessoa dessa, né? Dá uma chacoalhada boa, né? Mas, professor, nos currículos de teologia da igreja, ele tem basicamente falando só sobre realmente Cristo, o cristianismo, o nascimento, pouca coisa de antes. Muito pouca coisa. A maior parte é basicamente o que a gente vê os pastores dizer na televisão. Essa parte que a gente está vendo sobre filosofia não aparece. Ô Marli, você fala em relação ao quê? Que eu não peguei esse comecinho. Ao curso, esse curso de teologia que a gente vai fazer na igreja evangélica. Ele Sim. não fala de filosofia praticamente. Não, A filosofia que ele fala é mais a filosofia assim, em questão de Cristo, do cristianismo e das coisas que resguardam o cristianismo. Sim. Mas a filosofia, dessa forma que a gente está vendo, não. Não, os cursos de teologia protestante não tem praticamente nada de filosofia, nada. E até quando eles citam, você vê, né? Tem tanta desonestidade intelectual, que o termo é isso, desonestidade intelectual, que quando vão falar dos filósofos cristãos, por exemplo, Agostinho, ele nunca diz em Santo Agostinho, nunca diz Santo Tomás, diz o Agostinho, Tomás, tal, já para não lembrar catolicismo, né? Apesar de usarem autores católicos, né?
Então, você percebe que tem muita desonestidade, né? Aí, Até porque, assim, né, quando se fala em teologias protestantes, tem que sempre ter um pé atrás, gente, né? Porque algumas igrejas protestantes, pouquíssimas, assim, sobretudo as mais antigas, é que ainda tem, assim, um grau de honestidade, de dizer, não, isso aqui é dos autores católicos, algumas. Mas esses que você vê por aí, nenhum deles, viu? Diz, Fabiana. é porque, assim, né, a nossa base, né, que foi a primeira, então eles não têm nenhum material que venha anterior ao nosso material, né? Então, todo material sempre foi católico, porque é a igreja fundada por Cristo. Eu gosto muito de Padre Christian Shankar, que eu acho ele uma sumidade. E ele, às vezes, quando ele aborda sobre esse tema, ele diz muito assim, né, que a palavra, os evangélicos, eles têm a palavra que saiu da nossa, porém, eles só querem uma parte, e não ele completo. Então, eles creem na Bíblia, aí por isso que tem uma hora que ele diz assim, você crê na Bíblia por inteiro ou só uma parte? Não é? Porque eles só querem a parte que a eles é interessante. Eles não querem entender que Cristo é cruz. Eles querem entender que Cristo é só ressurreição. É isso mesmo, Ana Patrícia? O que é que você diz disso tudo? Poxa, eu falei Ana Patrícia, ela fechou logo a câmera, repare mesmo. Professor, e sem contar que tem que avaliar, né, quais foram as escolas filosóficas de Lutero. É nominalismo, são filósofos completamente dissonantes com as bases é, primárias, né, de Aristóteles, de Platão, o próprio Tomás de Exatamente. Aquino. Então, é aquele Guilherme de Ockham, né, entre outros hereges, praticamente. A gente vai ver um pouco sobre isso mesmo, e isso é importante você ter mencionado, né? A gente vai ver, assim, algumas bases, quando a gente vê esses pensadores, a gente vai ver que eles influenciam muito a reforma protestante, né? Pensadores, assim, com ideias bem estranhas à ortodoxia cristã, né? E esses Que a gente pensadores é que nem vão estar pode na base da dizer, teologia protestante, né? eu não sei se pode chamar de filósofo, acho que é mais de ideólogo, na verdade, né? São ideólogos. Não pode chamar de filósofo, né? Porque tem filósofo de tudo que é tipo, né? Desde os mais ortodoxos aos totalmente heterodoxos, enfim, né? Agora tem aqueles filósofos que vão ser mais consonantes com a teologia, é o caso, por exemplo, de Platão e Aristóteles, e que também não é em tudo, obviamente, porque também os caras eram pagãos, né? E também não dá pra... a igreja também faz um filtro, obviamente, né? Mas, assim, tem outros que se afastam muito da ortodoxia, né? Então não dá pra você pegar alguns pensadores. É o caso, gente, por exemplo, da teologia da libertação. Que aqui eu acho que vocês devem conhecer essa tal teologia da libertação. Que é um tipo teológico que nasce, né, na década de 70, 80, né? Foi muito forte, sobretudo aqui na América Latina, e nós ainda temos muitos resquícios aí, né, da teologia da libertação, no meio do clero, por exemplo, né, nas editoras católicas, enfim, a gente tem muito isso, e que é uma teologia politizada. E qual foi o grande problema da teologia da libertação? A sua base filosófica. E qual era a base filosófica da teologia da libertação? Karl Marx. É como construir uma teologia sobre a base marxista? O marxismo, que é um negócio materialista ateu. É complicado isso aí, né? Complicadíssimo. Entende, Sayonara? Aí foi um negócio realmente difícil, né? Difícil mesmo. Aí por isso que quando surge a teologia da libertação, né? E quem vai fazer uma análise crítica, né, dessa teologia antes de condená-la, foi ninguém menos do que o cardeal Ratzinger, né, que foi o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, um homem que tem um profundo conhecimento filosófico também. Então ele analisa os pressupostos teóricos da teologia da libertação e vai ver que, por ela partir de uma base marxista e pelo marxismo ser uma filosofia materialista e ateia, não é? É simplesmente assim inarmonizável com a fé cristã. Não dá. Não dá para você harmonizar o marxismo com a fé cristã, como alguns ainda hoje tentam fazer, viu? Eu estou dizendo aqui que não dá, mas tem gente aí que vai dizer que dá.
Eu estou dizendo que não dá porque o cardeal e o papa dizem que não dava, né? Então se a igreja diz que não dá, eu acredito, né? Piamente que não dá. Porque não tem como construir uma teologia numa filosofia materialista até, né? Não, irmão Jackson, diga aí. Exato. O nosso fundador, assim que saiu a Teologia da Libertação, ele dizia que era Teologia de Libertacão. Ele já analisava tudo, que ele era um homem poliglota, ele sabia português, latim, francês, o inglês, um pouco do espanhol, e ainda criou uma língua própria para a congregação chamada Lisu. Então ele era antenado em tudo o que se tinha de notícia, de livro. A primeira aula de filosofia dele, ele apresentou um trabalho sobre a Suma Teológica. A primeira aula. Olha que tinha só estudado no Liceu Salesiano e apresentou da Tomás de Aquino já. Então ele analisou tudo e disse para os filhos espirituais, no caso, os padres que temos hoje, que é a teologia da libertação. Então, não façam adesão a essa teologia, ele dizia assim. Pronto, olha, tem dois escritos, né, do cardeal Ratzinger, antes de ser eleito papa, né, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E quando eu falo disso, gente, quem não sabe o que é a Congregação para a Doutrina da Fé, é como se fosse as secretarias do Vaticano, né, os departamentos de Estado do Vaticano. Aí são essas congregações que são responsáveis por, sei lá, a doutrina da fé, pela fé mesmo, né, a parte dogmática. A congregação para o clero, responsável pelos assuntos que envolvem o clero. A congregação sobre a família, né, o pontifício Instituto da Família, tratar a questão da família. Enfim, tem os diversos temas, como você é secretaria de Estado, certo? Essa da doutrina da fé é a mais importante de todas, né? Que essa zela pela ortodoxia da fé, entende? Aí ele escreve 2 documentos sobre, analisando a base filosófica da teologia da libertação, que foi o Libertatis Nuncius, o Anúncio da Liberdade, e está aí isso em PDF, isso aí você pode baixar até do site Vaticano mesmo para ler, um texto, né, curto, muito bom, né, a reflexão que ele faz é um negócio realmente incrível. Libertatis Nuncius, se escreve Libertatis Nuntius. Vale muito a pena, né, vocês lerem, para quem tem curiosidade sobre esse tema, né, teologia da libertação. Tem este e tem um outro que ele diz, eu vos explico a teologia da libertação. Pronto, nesses dois aí, ele simplesmente assim, né, destrói, né, toda e qualquer possibilidade de uma comunhão entre marxismo, né, e cristianismo, né, e foram esses documentos que depois serviu para João Paulo II dar martelada final e dizer que a teologia da libertação ela é incompatível com a ortodoxia cristã. Certo, gente? Professor, esses documentos do Ratzinger, antes dele se tornar papa, eles não estão no Denzinger, não, né? Não, então não. Ok. Então não, porque o Denzinger ele só traz, eu acho que só até alguns de João Paulo II, no máximo. Não tá não, então não lá, viu? Eu não sei se teve uma atualização no Denzinger, mas pelo menos que eu tenho aqui em casa não tem não, viu? Que eu acho que não tinha tido não uma atualização nesse sentido, Aquila. O Denzinger, gente, para quem não sabe, é um compêndio de documentos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, viu? Pera aí. Eita, tá aqui não, tá ali. O Denzinger é este compêndio aqui, ó, com documentos da igreja desde, né, o século I, que aqui não são todos não, porque quando se juntar tudo é um negócio que não tem mais fim, né? Mas os principais, chamam de Denzinger, né? Denzinger foi o autor, né, que compendiou isso aqui. Aí aqui no Denzinger ele traz... não, peraí, Sayonara, Sayonara não, foi... aqui lá. Não, aqui tem alguns de Bento. Agora eu não lembro se tem esse, porque eu li esse documento, mas foi à parte, não foi aqui pelo Denzinger. Mas aqui tem alguns de Bento mesmo ainda, viu? Traz até Bento, não traz até Francisco, não traz até Bento. Porque, na verdade, com relação ao Denzinger, eu não sei se entram documentos de cardeais ou somente de papas e concílios, né? Não, entra de concílios, entra de papas, enfim, é bem variado. Mas aqui tem alguns de rasca. Aí vale quem tem o Denzinger que depois pode dar uma olhadinha, ver se tem estes, né, que eu citei aqui.
Olha, Dominus Jesus, né, que o João Diego mostrou logo cedo, tem aqui também, enfim. É um compêndio que junta muitos documentos, muitos deles bilíngue, inclusive, né, latim e português, grego, português, enfim, né. Certo, gente? Então, veja, isso aqui é para falar para vocês, né, da importância das bases filosóficas, porque a depender da base filosófica, aquela teologia ela vai ter uma direção mais ortodoxa ou menos ortodoxa, certo? Vai ter uma direção mais ortodoxa e menos ortodoxa, a depender da sua base filosófica. Professor, tinha travado sua fala, viu? Foi? Eu parei em que parte? Deixa eu lembrar. Sobre os documentos de Estava guardando o livro aí. Mas aí essas últimas falas aí, as últimas frases. Mas eu Foi a mostrei o última frase Denzig, que o né? senhor falou, é que ele ia até Bento. Isso. Pronto, né? Aí, Então, daí para frente, a gente ficou aí, só na esperança de entender. aí desmantelou, foi tudo. Foi ladeira abaixo. É... Não, então, aí eu falei que o Denzig ele traz os documentos até Bento, né? E aí depois disso eu falei que da importância, né? Das bases filosóficas da teologia. Porque a depender da base filosófica, a teologia vai ter uma determinada direção, mais ortodoxa ou menos ortodoxa. Então, por exemplo, a teologia, existe um tipo de teologia protestante chamada teologia liberal, que é uma teologia do século passado, né? Do final do século XIX e do século XX, né? Essa teologia liberal, como ela vai partir de bases filosóficas, racionalistas, né? Então, é claro que, tipo, essa teologia, ela foge muito, né, de qualquer tipo de ortodoxia. É a razão pela qual, né, ela é uma teologia incompatível, né, com muitos dos princípios cristãos. A teologia liberal, a teologia dialética, né, enfim, outros tipos de teologia. Né, no nosso meio católico, né, a teologia da libertação, né, enfim. Então, gente, com isso eu quero recordar para vocês que, para a tradição cristã, católica, as bases filosóficas principais são Platão e Aristóteles. E entre os dois é sobretudo Aristóteles, viu? Aristóteles ainda é um pouquinho mais do que Platão. Aristóteles realmente tem um peso dentro do cristianismo, né? Tanto assim que dizem as más línguas, né? Dizem as más línguas que Santo Agostinho cristianizou Platão, né? Quase que batizou Platão. E Santo Tomás cristianizou e quase que batizou Aristóteles, né? Dado o respeito profundo, né, que esses dois grandes doutores tinham para com, e dívida inclusive, né, intelectual para com estes filósofos, apesar de serem filósofos pagãos. Compreendem? E aí, gente, olha, com isso aqui, né, antes de a gente ir para o nosso intervalo, eu queria só, né, ainda falar uma coisa para desmentir um boato que circula aí, né, no mundo há pelo menos uns 400 anos, na verdade, né? Que tem boato que assim, tem uns que duram apenas alguns dias, outros duram séculos, né? Tem um boato que dura mais ou menos, já tem mais ou menos uns 400 anos, que a igreja proibia a leitura de filósofos e de cientistas, né? Que a igreja, você já deve ter escutado qualquer coisa sobre isso, né? Que a igreja, ela proibia a leitura de filósofos, né? Porque era para as pessoas não aguçarem o pensamento crítico e se afastarem da fé. Imagine, Felipe, né? A igreja proibindo a leitura de filósofos, né? Sobretudo os filósofos pagãos, né, diziam isso, né? E isso é assim, A igreja, uma grande mentira. a igreja também não liberava a Bíblia, né? Não deixava o povo ter acesso à É, Bíblia, não. essa daí é outra grande mentira, né? Hoje até estava falando sobre isso, né? Na aula. Isso é uma grande mentira. Por quê? Veja, quem salvaguarda a literatura grega e romana são os mosteiros cristãos. Dentre os monges beneditinos, né, tem os chamados monges copistas. Os monges copistas eram aqueles que copiavam à mão manuscritos da antiguidade greco-romana.
são chamados monges copistas, nos mosteiros medievais, gente. Certo? Nesses mosteiros medievais, foi nesses mosteiros que muitas cópias dos escritos filosóficos da antiguidade greco-romana, foi lá que eles foram copiados e nós temos ainda hoje. Se não fosse a atividade dos monges copistas, certamente nós não teríamos muitos escritos da antiguidade, da tradição filosófica, da poesia antiga, a gente não teria, né? A gente só tem muitos dos manuscritos antigos, né, dos livros antigos, por causa dos mosteiros cristãos, os mosteiros medievais. E Professor, os escritos de inclusive, Platão e Aristóteles nós temos graças a esses homens aí, isso não teria não. professor, eu estava lendo o que o senhor mandou ler sobre o cânon da Bíblia, né? A história, assim, como foi formado. E fala nisso aí também. Inclusive fala nos maçoretas, se eu não estou enganado. Sim, os judeus maçoretas. Os maçoretas, eu fiquei na dúvida, sem saber o que era, queria que você explicasse um pouquinho. Esses judeus maçoretas, Henrique, eram um grupo judaico, né, dentro do judaísmo, que na tentativa de salvaguardar a língua hebraica que estava se perdendo, né, devido ao mundo romanizado, helenizado, enfim, né, paganizado. Aí, para salvaguardar a língua, eles fizeram um esforço gigantesco de tentar salvar o hebraico, né, o hebraico bíblico. E eles que vão inventar aqueles sinaizinhos, né, que tem na escrita hebraica. Aqueles sinaizinhos, né, que tem na escrita hebraica. Aqueles sinaizinhos são chamados sinais maçoréticos, por causa dos judeus maçoretas, né? Era um grupo de judeus, um grupo dentro do judaísmo, né? Os judeus maçoretas. E esses sinais que nós temos ainda hoje, e o hebraico antigo, ele tem esses sinais, certo? Através dos maçoretas, e são chamados sinais maçoretas, né? Maçoréticos. Entende? Se refere a esse grupo judaico. Ok. No caso era mais para o Antigo Testamento, né? Se refere ao Antigo Testamento. Então Peraí, só tá chovendo aqui. Então se refere a isto, né? A uma tentativa de salvar. São aqueles judeus que tentaram salvar a língua hebraica do esquecimento. Bom, então, gente, para a gente concluir aqui este primeiro momento, essa primeira parte, então nós temos este boato, né, que a igreja proibia, né, a leitura de livros pagãos, né, de livros de filósofos, de cientistas. Isso é uma mentira assim, realmente assim, sem nenhum sentido, sem nenhum fundamento histórico, né? Tanto que quem traduz, veja, as obras de Aristóteles, quem traduz para o latim é Santo Alberto Magno. Ele que encomenda a tradução das obras de Aristóteles para o latim, para que a gente pudesse conhecer mais Aristóteles aqui no mundo ocidental, que até então se conhecia mais Platão. E foi Santo Alberto Magno quem colocou Santo Tomás para ler Aristóteles, que Santo Alberto Magno foi mestre de Santo Tomás, né? E quem introduz Santo Tomás no estudo, né, na filosofia aristotélica, foi Alberto Magno. Então, como é que a igreja ela proibia, né, a leitura de obras filosóficas, né? Não tem sentido isso aí, né? Simplesmente não tem o mínimo sentido isso aí. Por diversos motivos históricos, comprovações históricas, não dá para sustentar isso aí, né? Isso, inclusive, é uma coisa já superada, né? Só quem ainda sustenta uma opinião falsa dessa é quem não está minimamente informado das pesquisas do último século, né? Mas quem está já não diz mais isso aí, né? Então, se você for debater com alguém... Ou desonestidade mesmo. Você diz assim, ou desonestidade, exatamente. Então, se você for discutir com alguém, debater, alguém disser um negócio desse, você diz, ó, peraí, isso aqui já está superado há mais de 100 anos, pelo amor de Deus, né? Não vamos discutir isso mais, não, vamos para frente. Isso aí ninguém informado fala mais sobre isso, não. Inclusive, professor, como um testemunho aqui, um pequeno testemunho, eu era evangélico, eu era protestante, né? E me voltei, no caso, não me converti, eu voltei, né, para a igreja católica, justamente por isso, porque eles diziam muito essas coisas, e eu sempre fui curioso, eu digo, não, eu vou pesquisar se a igreja católica é esse Deus me perdoe, esse satanás que eles estão dizendo. Eu fui pesquisar, fui a fundo, e justamente fui pesquisando, e o Espírito Santo vai usando a pessoa, né, sem a pessoa perceber.
E eu fui vendo e foi abrindo meu coração de não, essa realmente é a verdadeira igreja de Cristo, é a igreja católica. Aí mudei meu pensamento todinho, graças a Deus deixei de ser evangélico e até hoje estou de volta, né, à igreja mãe. Amém. Ave Justamente por maior isso, em né? Dei glória, né? Porque a gente vai estudando a história da igreja, justamente, né? Os filósofos e a história da igreja, a pessoa vai vendo. Acho que esse povo ele não estuda a história da igreja, não. Eles só estudam o lado que eles querem. Porque quando você vai estudar profundamente mesmo, você vê que não tem como não ser a igreja de Cristo. E quando estuda uma história deturpada, né? Eu até sei como é que eles estudam a história da igreja, né? Eles chamam mais de história eclesiástica. Eu sei mais ou menos como é que fazem a deturpação, né? Porque aí já diz assim, não, isso não é a história da igreja católica, é a história da igreja cristã. Aí já querem fazer essa dissociação, que igreja cristã e católica não é a mesma coisa, né? E tipo, quando vão falar dos santos, e que eram bispos, papas, não dizem que era pastor. Eu já vi até um dizendo assim, olha, Agostinho, que era pastor de Hipona. Hã? Como assim Agostinho era pastor de Hipona? Que era pastor? Era, mas eu não sei o que você entende por pastor, né? Ele era bispo de Hipona. Que o bispo é pastor, mas ele quer passar em um sentido de pastor como hoje se entende no meio protestante. Então, veja, essa deturpação que faz as pessoas permanecerem no erro. Mas se ele disser assim, Agostinho era bispo católico de Hipona, pronto, diga a verdade para as pessoas. Aí mente, entendeu? Aí distorcem, né? Porque assim, se for falar a verdade tal qual ela é, o pessoal se converte. Aí vai ser um desmantelho, né? Aí é por isso que tem que ir, né? Enfim. Compreendem? Mas qualquer pessoa que vai estudar, sobretudo, gente, o que a gente está estudando, o pensamento medieval, né? A literatura patrística, mas geralmente, protestante que vai estudar esse negócio aí, história da igreja, tem que se converter, viu? Não tem outro caminho, não. Tem que sair de lá, senão vai viver uma crise de consciência eterna. Porque você vai estar lá dizendo, rapaz, pior que tem alguma coisa errada, meu. Tem alguma coisa errada. E, enfim, vai viver aperreado do juízo. Então, por uma questão de honestidade intelectual, você diz, não, realmente a igreja católica é a igreja de Cristo, né? E acabou essa história, não tem o que fazer. Compreendem? Não, Bom, professor, mas olhe, era assim até Constantino, porque é, depois de Constantino Constantino paganizou a fundou a igreja. igreja, né? Constantino foi quem fundou a igreja católica. Diga o que, homem? Pela madrugada. Aí você vai, quando você escuta um negócio desse, chega, seu espírito balança assim, né? Você, não, peraí, meu Deus do céu, não pode, né? Não pode. E logo hoje, que é dia de Santa Helena, deve estar vocês se contorcendo de raiva escutando isso. Não, diga aí. Eu já vi alguns dizendo, não, foi Constantino. Aí porque Constantino, ele é o imperador Constantino, né? No ano 313, ele promulga um édito chamado Édito de Milão, né? Foi um decreto permitindo a liberdade de culto aos cristãos. Aí eles acham que esse Édito de Milão, né, que permitiu a liberdade de culto, é a fundação da Igreja Católica. Eu digo, ô desgraça, onde diabo tu aprendesse isso, pelo amor de Deus? Não, mas eu já vi mais, eu já vi protestante dizer que foi Constantino quem definiu o dogma da Santíssima Trindade. Eu digo, meu Deus, quem é Constantino na fila do pão Repare para nisso, né? definir dogma? Agora sim, o pessoal que estuda estas teologias protestantes acreditam nisso aí, viu? E o pessoal acredita piamente. E se você vai dizer que não é assim, ele vai dizer que você está todo errado. Ele vai dizer que você que está pensando errado. É um negócio assim, né, tão maligno, tão maléfico, essa lavagem cerebral que fazem nas pessoas, que as pessoas acabam se tornando incapazes da verdade. É um negócio realmente assim, maligno isso aí, né? Porque como é que você distorce os fatos históricos? É aquela Inclusive, questão do professor, cristão funcional, né? Ele não consegue interpretar, ele não consegue entender e nem identificar determinados textos. E aí, diante dessa confusão, eles terminam sendo funcionais e sendo confundidos por aquele que tem uma boa oratória, né? inclusive, quando eu participava da escola dominical, né, nos discipulados lá, tem pastor que chegava a dizer, não, do mesmo jeito, Maria era uma mulher qualquer. Jesus podia vir até por uma jumenta. Maria era uma mulher qualquer. Depois, Deus do céu. Misericórdia. Diz aí, É, Sérgio. eles diziam desse jeito, era desse jeito, de fazer pena.
fico pensando assim, que não é só a questão daqueles funcionários, né? É realmente eles não quererem acreditar. Assim, acredita no que quer. Porque eles estudam. Os pastores, segundo eles estudam, eles fazem essa formação, né? Então, acho que vai muito para o que a pessoa quer acreditar, né? Para onde você se identifica. E aí, falando Não, eu, sobre eu isso, compreendo. Porém, assim, uma vez que a mim é apresentado algo que eu não detenho um caminho de retidão, né, um caminho de certeza, então eu vou todo estudo que eu vou estar absolvendo sempre vai estar no caminho torto. É. Então é isso, gente. Aí tem que primeiro distorcer a verdade, que é para as pessoas acreditarem não na verdade, mas na distorção dela, né? Nessa distopia da verdade. E aí as pessoas acreditam piamente nisso aí, viu? É um negócio realmente assim maligno, né? Porque tem que distorcer a verdade e com isso a capacidade natural que a pessoa tinha de com sua inteligência buscar a verdade fica totalmente assim comprometida. A pessoa acaba se afeiçoando, né, e preferindo a mentira, porque é mais agradável para ela do que uma verdade desagradável. E assim vai. E assim se estrutura o protestantismo, sobretudo esse pentecostal, viu? E isso aí é a vertente assim, mais deturpada que tem, né? O protestantismo histórico, que é aquele, né, da reforma, aqueles ali são mais moderados. A linha dá pra você sentar e conversar. Mal você vai conversar com essa galera pentecostal aí, misericórdia, você não consegue nem falar. Aí é por isso que é melhor fazer igual um amigo meu fazia, né? Quando um protestante ia conversar com ele, ele dizia, rapaz, vamos chupar um pedaço de rapadura, né? Pra adocicar mais o dia, que o negócio tá muito bom não. Pronto, e não discutiu nada, ia chupar rapadura com o rapaz. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha aqui pro recreio. Vocês ficam aí mesmo e a gente volta daqui a 5 minutinhos, tá certo? Até breve.